recebe aqui no estúdio o Dr. Robert Neves, que é chefe do grupo de coluna da Santa Casa de São Paulo. Doutor, boa tarde, senhor. Bem-vindo ao S-Club. Eu trouxe até uma coluninha aqui para a gente ilustrar melhor, né, nesses problemas. Dor, enfim, qualquer que seja, acaba com o dia da gente. Sim. Dor nas costas, então, é super comum. Quais são as principais causas de dor nas costas aqui no país? Então, a dor nas costas ela é a principal causa de afastamento de trabalho. Então, isso mostra alta prevalência, né? Em geral, a dor nas costas acontece em duas regiões. A região aqui do pescoço, conhecida como coluna cervical, e na região lombar, que é a região mais baixa da coluna. A coluna torácica é mais rara porque ela é mais rígida, né? Então, em geral, a dor nas costas nessa região com sobrecarga muscular é a principal causa aí de procura de atendimento por socorro nos ambulatórios. No pescoço, já imagino que tem a ver atualmente com o nosso vício, digamos assim, no celular. Vou até puxar uma tela aqui para a gente conferir agora. E aquela coisa da inclinação da cabeça, né, doutor? Ou seja, quanto maior a inclinação, a gente confere aqui nessa ilustração, maior o peso da cabeça sobre a coluna. Ou seja, com 15 graus de inclinação do nosso pescoço olhando para frente ali para o celular, dá 12 quilos meio de pressão. Com 60 graus, 27 quilos esse peso todo. É impressionante. No nosso ambulatório, nós tivemos um aumento de 25% dessa queixa nos últimos anos. Lembrar que essa posição é a posição ideal, né? Que você vê o alinhamento perfeito da coluna. É impressionante a sobrecarga conforme a diferente flexão do pescoço, ou seja, olhando para frente. Então você pode atingir até mais de 20 quilos. Isso leva a uma sobrecarga da musculatura, das articulações, e isso é muito limitante para o paciente. O que acontece com as vértebras exatamente, assim, com esse peso todo ali? Então, na frente das vértebras nós temos os discos intervertebrais, que são como se fossem amortecedores. Imagine 27 quilos sobrecarregando essa região anterior. Se o paciente tiver algum desgaste natural, você pode inclusive romper esse disco e levar uma hérnia de disco, que é um problema mais grave. Então a prevenção é chave nesse problema. Uma pergunta que muita gente faz é se isso tem a ver com a idade, quer dizer, dor nas costas aparece quem é mais velho. Como é que é isso? Existe essa relação? Sim, existe essa relação. Tem dois picos de maior incidência. Um jovem, pelo esforço físico, atividade física inadequada, e um idoso pela questão de fragilidade óssea e do desgaste natural das articulações. Então são dois picos de queixa dentro dos pacientes. Então é muito frequente tanto no adulto como no paciente mais idoso. Quais são os maus hábitos aí, além dessa questão do celular que a gente não fica muito atento durante o dia, que são mais comuns aí durante o dia? O que a gente pode comentar são as questões posturais, né? Por sentar, por exemplo, procurar ficar na posição 90 graus, ou seja, com a tela na linha do olho. Quando você vai falar no celular, procurar ficar na linha da visão. Isso ajuda a diminuir essa sobrecarga e essa queixa frequente dos pacientes. Como é que a gente deve dormir, doutor? Né? Muita gente acaba tendo dúvidas em relação à posição de dormir mais adequada para você evitar dor nas costas. Sim, isso é um debate, mas assim, o que nós recomendamos geralmente é o de lado, porque permite o alinhamento da coluna. Do de bruço, por exemplo, é muito difícil você não ter um alinhamento adequado, como a gente está comentando. Então, de lado, com o travesseiro na cabeça, pedindo a inclinação da cabeça no colchão e o travesseiro entre as pernas. Geralmente essa é a forma mais recomendada para iniciar o repouso e dormir. Então o travesseiro nem muito alto nem muito baixo? Nem muito alto nem muito baixo. Você aloca ele de uma forma que a cabeça não fique inclinada, evitando sobrecarregar as articulações. E para quem tem refluxo, por exemplo, tem que manter a cabeça um pouco cabeça elevada, e tem alguns colegas que indicam até pé falso no leito, ou seja, inclinar, deixar o leito um pouquinho mais elevado para evitar o refluxo. Então é uma adaptação que pode ser feita também para o paciente com portador de refluxo. Ou seja, um apoio lá, né, na cabeceira da cama, sim, um apoio no chão, para a cama ficar completamente ali inclinada. É uma das medidas do tratamento conservador do refluxo. Perfeito. Bem, daqui a pouquinho o doutor volta aí para responder suas perguntas. É só mandar a pergunta pelo QR Code que aparece aqui. Dor nas costas, muita gente sofre com esse problema. Doutor Robert Neves, que é da Santa Casa, está aqui de volta com a gente. Doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui sobre alongamento. Quem tem dor nas costas, vale muito fazer exercício, alongamento logo de manhã, cedinho? Sim, vale. E em especial quando você tem uma atividade de uma jornada muito de trabalho, acima de 30, 60 minutos. Então, pequenas pausas para alongamento, extensão da cervical, movimentação da coluna, alongamento de perna, membros inferiores, isso é recomendado. E de manhã, sim, porque você fica muito tempo parado, né? Então as articulações têm aquela que nós chamamos de rigidez matinal, aquela sensação como você está rígido, né? Enferrujado.
Então o alongamento nessa fase é muito importante para melhorar a qualidade de vida. Dá aquela azeitadinha aí Isso. no nosso corpo, né? Tem muita pergunta bombando aqui, vamos dar uma olhadinha nas perguntas dos nossos telespectadores. O pessoal querendo saber de dor nas costas, afinal, todo mundo ou tem ou conhece alguém que tenha, né, doutor? Sim, 80% da população tem ou vai ter, então é uma prevalência muito alta. Olha, Wagner, sinto dores frequentes na lombar, fiz uma ressonância e foi constatada uma degeneração nos discos. Faço corrida frequentemente, tenho receio de agravar devido ao impacto. Qual a sua recomendação? Então, até eu trouxe um modelinho aqui, não sei se no vídeo fica bem para ver. O que é um disco que ele comenta que está desgastado? Entre as vértebras tem esse amortecedorzinho aqui. Então o impacto pode levar muitas vezes até lesão, e essa lesão pode assim, formar muitas vezes formação de fragmento, né? E quando pega o nervo, isso é um problema, que nem o fio elétrico, ele pega e sente um choque para a perna ou para o braço. E às vezes o paciente acha problema na perna e no braço, não na coluna vertebral. Então ele tem que tomar muito cuidado. É claro que a ressonância magnética hoje é o padrão para a gente poder analisar esse disco intervertebral, que ele não é osso. Então a ressonância é melhor para poder ver essas alterações e evitar impacto. E lembrar o que faz a estabilização dessa estrutura é músculo. Então, boa condicionamento físico muscular é muito importante para o tratamento. Fazer exercício sempre para fortalecer a musculatura, né? E evitar esse desgaste. Olha, Mônica, sobre estenose do canal vertebral. Minha tia de 88 anos faz fisioterapia há 2 anos, mas não resolveu. Agora está em cadeira de rodas. Solução só cirurgia? Então, é interessante notar que na Santa Casa, por exemplo, de todas as queixas de dor nas costas, apenas menos de 2% vão para cirurgia. Então as medidas conservadoras, com reforço da musculatura, fisioterapia, acabam resolvendo a grande maioria dos casos. Entretanto, há pacientes, geralmente mais idosos, que existe o quê? O estreitamento do canal vertebral onde se passa estruturas nervosas. Por um bico de papagaio, com o osteófito estreito, o disco intervertebral também. Então tudo isso pode levar a essa queixa neurológica, ou seja, o paciente anda, tem que sentar. Em situações específicas, acima de 2 anos, ela requer tratamento e muitas vezes cirúrgico. Então, a recomendação é que ela procure uma unidade básica de saúde e de lá vai ser encaminhado para o tratamento adequado. Pô, essa bolinha que formou aí, Aqui, como é que chama isso aí? Hérnia de disco lombar. Então é o assunto do Edson aqui, ó. Tenho 2 hérnias de disco e me foi recomendado fazer cirurgia. Gosto de andar de bicicleta, mas às vezes esse problema me incomoda na prática da atividade. Qual a melhor coisa a fazer? Então, 80 a 90% dos casos de hernia de disco hoje em dia se trata sem cirurgia, porque o processo inflamatório após a hérnia é resolvido depois de 6, 12 semanas, né? Quanto tempo que ele está? Não falou quanto tempo que está incomodando. Não diz exatamente. Então, quando se passa de 6 a 12 semanas, pode pensar numa intervenção. E quando essa hérnia é muito grande, pinça o nervo e começa a perder força. Então, nessa situação, muitas vezes hoje nós temos técnicas para descomprimir o nervo, ou seja, para tirar aquela compressão. Mas eu vou enfatizar que é a grande minoria dos casos. Geralmente uma boa fisioterapia, tratamento conservador que foi descrito na reportagem é o suficiente. Você deve suspender a bicicleta enquanto isso? Sim, porque ele vai estar fazendo flexão do tronco e sobrecarregando esse disco que está inflamado. Muita gente passou a andar de bicicleta ultimamente tem reclamado, né, de dor nas costas sim. também, né? Essa é outra tendência que a gente tem visto. Sim. Quando a gente, pensando que, por exemplo, a cabeça tem 5 quilos, ou 5 ou 6 quilos, você vê quando se flete o tronco, a sobrecarga que vai na cervical. E na lombar, quando se flete também, o tronco está desalinhado, também acaba sobrecarregando a lombar. Então isso tem que ser levado em conta no momento do tratamento. Doutor, pena que nosso tempo terminou, porque a gente tem muitas perguntas aqui dos telespectadores, né? Porque é um assunto que interessa a muita gente, mas agradeço a sua participação. Agradeço. Né? O doutor, a gente vai sobre dor nas costas. Legal. Abraço, boa semana. Um abraço.